José Arinaldo de Oliveira Filho, é verdade sim. Rádio Jornal, são 12h49, Rádio Jornal, Rádio do Povo, audiência total em todo o estado de Sergipe. Já você vai ter Paulo Roberto de Almeida aqui na melhor programação do estado de Sergipe. Rádio Jornal. Vou falar do Itabaiana agora, rapaz, do nosso tricolor. Vamos falar do nosso tricolor. Já falou do Sergipe? Já falou do Confiança? Vamos falar do Itabaiana. Contra o Itabaiana você não é contra. Meu amigo Paulo Cabelele está lá aguardando, né? Toda a galera, o Clécio, o Lucas, Dona Heraldinha, né? Meu querido Peleleu lá em Itabaiana, o Alain Augusto da JSL Folheado, todo mundo está querendo saber notícia do Itabaiana. E Roberto Carioca, você é prioridade, Carioca. Fala, Carioca, boa tarde. Olá, Wilson, boa tarde para você, para os ouvintes da Jornal. Vamos então falar do Itabaiana. Neste momento, Wilson, difícil para a família aqui com a perda ontem à noite. Eu tomei conhecimento hoje de manhã, lá em Nova Iguaçu, do Geraldo Cipriano, Wilson, que você deve lembrar. No ano passado ele era ouvinte da Rádio Jornal em Nova Iguaçu. Ele ganhou uma camisa do Itabaiana, lembra do sorteio? Eu te falei, Wilson, foi meu primo. Pois é, infelizmente estava doentado, faleceu ontem à noite, o sepultamento vai ser amanhã em Adson Passos, que é um bairro de Nova Iguaçu, por isso eu estou esse clima de comoção, inclusive com a voz sem aquela agitação, aquele ritmo do dia a dia. Mas, Wilson, vamos então falar assim do Itabaiana, é o nosso trabalho, é o nosso ganha-pão do dia a dia, para JSL Folheados e Pro Esporte Material Esportivo. Gilson Kleina vai falar aqui no show de bola. Hoje pela manhã já teve a apresentação com todo o grupo em trabalho de academia. À tarde haverá um trabalho com bola no CT do Povoado Serra, se o tempo permitir. Chove fino durante a manhã de hoje, chuva pouca, fininha. Esperamos que a chuva não interfira no treinamento da tarde. Gilson Kleina, já eu falo sobre Pedro Henrique se apresentando hoje. Gilson Kleina falando aqui do show de bola, inicialmente sobre a oportunidade que ele deu a João Vitor na partida em Campinas e botou um time com uma postura diferente do que do que ia a campo com Roberto Cavalo. Ouçamos Gilson Kleina. Foi o que ele mostrou nos treinos, né? Terminando aí pela pergunta. João Vitor, jogador de mobilidade, de muita dinâmica. Nós entendimos que aqui dentro, no Brinco de Ouro, nós íamos ser pressionados e nós precisávamos de uma transição forte. Tanto é que nós optamos por 2 jogadores liberados muito rápido, com mais o João Vitor. Então, essa era a proposta, era a estratégia. Não passa por ali a nossa derrota, eu acho que passa por todos. É fazer durante esses 12 dias alguns ajustes, principalmente essa bola que saindo de trás, que nós tivemos dificuldade, e tentar eliminar. Hoje a nossa equipe escorregou demais, tivemos erros assim que a gente pode melhorar, tanto é que eu acabei de falar no lateral desse lado, a bola entra do outro lado e nós tomamos o gol. Então a gente sabe que a gente precisa estar atento com isso, e esse poder de reação mostrou vir com bons olhos, porém a gente não conseguiu chegar ao empate. Gilson, a contusão do Kelvin teve algum impacto na proposta de jogo do time aqui em Campinas, já que Kelvin apoia mais que Cauã, e as demais mudanças feitas no decorrer do jogo, que o senhor disse principalmente sobre os estreantes, Kleina. Repórter Roberto Carioca, Rádio 87, de Itabaiana, Rádio Jornal de Aracaju. É claro que hoje a gente fez algumas estreias, né? O Pedro Henrique é o primeiro jogo, o Elimar nunca tinha começado, o João Vitor começando, e a gente faz estreias do Vinícius Locatelli, a gente faz estreia do Cal. Então, a minha estreia. Então é muita coisa, né, que a gente está nos conhecendo, aproveitar esses 12 dias aí para a gente poder se conhecer melhor, trabalhar ainda mais do que a gente foi fazendo. Acho que isso, eu não posso falar nada desse grupo. E a gente fica, né, claro que não é bom você trocar um jogador com 5, 10 minutos, que é o caso do Kevin. Kevin é um jogador experiente, né? Entrou o Cauã entrou num ritmo que o jogo estava muito acelerado. Mas depois ele se adonou, ficou firme, posicionamos melhor ele. Entendo que o Leilson, na troca de lado que eu trouxe, ajudou ele na marcação. Nós sofremos um pouquinho no primeiro tempo pelo lado do Cicinho, do Guarani, o lado do lado direito deles. Então, isso a gente pode ver como que a gente pode ajustar, e mais do que isso, né? Ter uma equipe com confiança para que a gente possa fazer esse jogo dentro de casa também com inteligência. Então, o técnico Gilson Kleina, em relação à lateral do Itabaiana, aliás, foram 2 avenidas, hein? Tanto com o Pedro Henrique na direita, como também
Eu não diria nem o Kelvin, que logo saiu contundido, o Cauã da esquerda. Aliás, pelo lado esquerdo da defesa do Itabaiana surgiram os 2 gols do Bruno Santos, que estreava com a camisa 9, o novo artilheiro do Guarani. Pedro Henrique na direita, Chiquinho melhor condicionado, voltará à titularidade ou Caio Felipe terá a oportunidade? Vai manter Pedro Henrique, na verdade não teve boa estreia, o lateral de 20 anos que veio do Lagarto na sua primeira partida e fora de casa contra o Guarani nesta Série C. E o atacante Pedro Henrique, hein? É isso, se apresentando hoje à tarde, CT da Serra, o tricolor para JSL Folheados e Pro Esporte, está de volta no comando do show de bola. Ele, sempre ele é o super plantão do Brasil. Volta você, gigante. Vem você, Wilson. Valeu. Em nome do Supermercado São Miguel, Barateiro e Siqueira Campos, eu vou chamar logo o Paulo Júnior, depois eu vou intervalo dos comerciais e na sequência eu vou chamar Paulo Roberto de Almeida. E aí, Paulinho, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Um grande abraço para você, um abraço para os amigos ligados na FM Jornal. Estamos chegando, como sempre, em nome da Casa das Tintas, a empresa sergipana raiz, há meio século com você. E nos 50 anos da Casa das Tintas, quem ganha o presente é você. E já muitos clientes já foram premiados, né? Já foram presenteados com TVs, com vários prêmios na Casa das Tintas. Então não deixe de passar e ser um dos felizardos. Bom, Wilson, o Lagarto salvou a pátria, como se diz. Conseguiu vencer a equipe do Jequié pelo placar de 2-1. Pode-se dizer que é o jogo do apagão. Aliás, por falar em apagão, de acordo com a imprensa lá de Lagarto, tem sido recorrente, né? Um problema em uma das torres que precisa urgentemente ser revisada, ser consertada para evitar que episódios como esse aconteçam novamente. Então, o jogo foi paralisado por um bom período, mas depois foi restabelecido e o Lagarto conseguiu derrotar a equipe do Jequié por 2-1. Resultado esse que não trouxe a equipe do Lagarto de volta à parte de cima da tabela, ou seja, ao G4. Mesmo com a vitória, pelo saldo de gols, a equipe tem o mesmo número de pontos do que a própria equipe do Jequié, enfim, Sergipe, mas pelo saldo de gols, a equipe do Lagarto permanece na 5ª posição do seu grupo. Vai ser uma briga acirrada até as últimas rodadas para a classificação dessas equipes que vão lutar até o final. E por falar em Lagarto, né, é uma coisa que a gente é inconcebível, né? É mais fácil você conseguir informações dos times de fora do que propriamente da equipe do Lagarto. É muito difícil, inclusive os próprios colegas dizem que tem uma dificuldade muito grande em obter informações da equipe, né, do Verdão. A gente lamenta profundamente, mas enfim, eu particularmente já não tenho mais idade para dar adulando ninguém para passar informações. Se tiver, a gente divulga, se não tiver, paciência, né? Certamente eles não precisam de divulgação. Mas parabéns à equipe do Lagarto pela vitória e salvando aí, né, o fiasco que foi a rodada para os nossos representantes no Campeonato Brasileiro da Série C e da Série D, né, no caso do Sergipe, que perdeu fora de casa. Bom, mudando de chave, tomamos conhecimento, né, que a diretoria do Confiança está negociando, né, já está de malas prontas para ir para o Atlético Goianiense. O Valdir Júnior, lateral que se destacou, está indo embora do Dragão do Bairro Industrial. Parece até hilário, mas é verdade, viu? E outro que também, a qualquer momento, também pode deixar as bandas proletárias é o Breiner Camilo. Só está faltando pagar a multa rescisória para também seguir o mesmo destino. E parece que a diretoria do Confiança já entregou os pontos, né, já jogou a toalha e caminha a passos largos para o rebaixamento. Lamentavelmente. Lamentável porque o time se desfez de vários jogadores, esperou a janela chegou, contratou 4, desses 4, apenas um joga, que é o velho conhecido, que é o Valdo. Os outros 3 vieram passear, porque estão no banco de reservas, não vieram resolver e acrescentar absolutamente nada à equipe do Confiança. E, para piorar, a diretoria está se desfazendo dos seus principais jogadores. Então, fica muito claro que a diretoria está satisfeita e já assinou aí, né, já jogou a toalha para o rebaixamento da Série D do futebol. A gente lamenta profundamente a situação da Associação Desportiva Confiança, que há muito
não sai da zona de rebaixamento, escalações erradas, insistência do treinador em manter uma formação que não vem dando certo, mas enfim, são os analistas de desempenho que não analisam absolutamente nada, são analistas muitas vezes formados pela internet, porque de futebol a gente percebe que não entende absolutamente nada, mas enfim, são os homens que estão à frente, não só do Confiança, mas do futebol brasileiro como um todo. Foi a nossa participação de hoje, sempre em nome do Hospital Ocular, excelência em oftalmologia do Posto Veneza, que fica ali na Nova Veneza, e também da distribuidora Menor Preço. Um abraço, Wilson. A gente volta amanhã. Valeu, Paulo. É preocupante a situação do Confiança. Está perdendo os principais jogadores, e aí? Está entregando pontos. E aí, torcedor? Seu Hamilton na Barra, um abraço. Seu Hamilton está feliz, viu? A filha que mora em São Paulo vai chegar, vai passar as festividades lá na casa dele, lá na mansão. Espero que o seu Hamilton mande um mungunzá para a gente, né, Luciano? Que Dona Vera faz um mungunzá gostoso, seu Hamilton. Não precisa mandar para a gente licor, não, porque eu tenho muito licor aqui, viu? Mas se quiser mandar... Ah, a Thelma também faz mungunzá, ela vai mandar para a gente. Thelma vai mandar mungunzá para a gente. Manda. Mungunzá é conhecido como chá de burro, não é isso? Então, seu Hamilton, diga a Dona Vera, viu? Que o mungunzá dela é gostoso, viu? É brincadeira, seu Hamilton. Dona Vera, um beijo para a senhora, viu? Gente boa, Dona Vera, esposa do seu Hamilton. Aí faz um bacalhau gostoso também, rapaz. Faz uma canjica boa também. Um abraço. Eu volto já, viu, Paulo Roberto de Almeida? Jornal, o show de futebol é gol! O futuro é personalizado e está ao alcance dos seus olhos. Bem-vindo ao Hospital Ocular. Alta tecnologia voltada ao paciente. Prevenção e diagnóstico de doenças oculares. Profissionais especializados e avançados equipamentos